Fala galera, tô dando a beleza. Minha coluna de jogada 10 pós-jogo de Flamengo 3, Bragantino 0. Começa agora. Flamengo vence o Bragantino por 3-0. Conta com a ajuda do Flu, que empata com o Palmeiras e ficou a mão na taça. E aí eu explico por que ficou a mão na taça, mas vamos lá. Vou botar os 11 aí, desculpa a minha voz que eu vim no Maracanã. Na verdade, tô gravando essa coluna agora no domingo cedo, mas ontem realmente eu e a patroa aqui cantamos firme, viu? E aí a garganta que já não é boa, já não vai também. Mas vamos lá, os 11 iniciais. Rossi, Varela, Danilo, Léo Pereira, lembrando, Léo Ortiz de novo, não tinha condição de jogo, e aí minha preocupação vai ser para a final, mas eu acredito que muito possivelmente ele vai ser guardado para esse último jogo lá em Lima, né, digo, o jogo de Lima. Mas o Danilo entrou e fez uma boa partida, eu vou falar sobre ela daqui a pouco. Léo Pereira, Alexandre, que voltava da seleção aí de novo, importantíssima volta dele. Everton Araújo, Jorginho, De Arrascaeta, Carrascal, Cebolinha e Plata. E aí, vamos lá, duas coisas importantes aqui, aí obviamente, já falando aqui no início dos 11, no início dos 11, mostrando os 11 iniciais, a presença do Plata e não do Bruno Henrique, e a presença do Cebolinha e não do Lino, tá? Acho que, se eu não me engano, é a primeira vez agora que ele é de fato titular, iniciando a partida no lugar do Lino. E aí, isso mostra que o Felipinho dava certo, vou falar sobre isso. Bom, o Flamengo inicia jogando muito bem, quase um rolo compressor no primeiro tempo, assim, se o clube foi no jogo passado muito ruim no primeiro tempo, contra o Fluminense, jogou bem no segundo, dessa vez não deu chance pro azar, iniciou desde do primeiro minuto em cima do Bragantino, e logo aos 6h50, mais ou menos 7 minutos, vai. Arrascaeta recebe no bico da grande área, bate rasteiro, o Cleiton faz a defesa. Aos 13, uma jogada iniciada ali pelo Everton Araújo, aí sim, eu vou falar sobre ele, obviamente, mas uma partida de almanaque do Everton Araújo, tá? Ganhou todos os duelos, eu já vou me adiantando aqui, mas, pô, bola, ele dá um passe de prima pro Carrascal dá também um passe de prima, acho o Jorginho recebe e já dá com o Rasca de costas, o Rasca faz o pivô, dá um toque pro Cebolinha chuta cruzado, pé na esquerda, ele vai, aquele jeito que ele parece que vai chutar de direita, puxa para a esquerda e bate cruzado, a bola passa muito perto, porque na verdade o Cleiton defende, e aí a zaga tira. Aos 13h28, né? 13 agora joga 13h28. Alexandre faz um chute fora da área para uma boa defesa de novo do Cleiton. Aos 14h20 mais ou menos. Acho que faz uma jogadaça. Ele passa por 3 do lado esquerdo, vem 3 na marcação, ele gira, passa por 3, passa pro Cebolinha que chuta de longe e novamente para a defesa do Cleiton, que já estava ficando com a mão quente. Aos 19h55, quase 20, tá? Cebolinha pela esquerda, acha o Jorginho, que dá de primeira, assim, o Cebolinha aqui do lado esquerdo, toca pro Jorginho, o Jorginho faz assim, de prima, toma, e dá nas costas as costas do zagueiro lateral, o Carrascal sozinho ali no parte mais à esquerda da grande área, chuta para fora. Aos 27, o Arrasca recebe da esquerda, dribla o marcador, cruza, cara, coisa linda. Ele recebe, na verdade, assim, ele recebe vindo. Acho que ele não sei se era ele o Carrascal ali, ele ficou meio na dúvida quem pegava a bola, ele passa, o zagueiro vem, ele dá um corte para dentro, cruza certo na cabeça do Varela, o Varela cabeceia perfeito, o Cleiton faz uma defesaça. Milagre, né? E assim acaba o primeiro tempo. O Flamengo dominando completamente, né? Teve mais jogadas, mas assim, o próprio Bragantino começa a tentar se rearrumar para tentar marcar e segura o Flamengo. Mas esse início do Flamengo até os 30 é avassalador. Depois dá uma não dá uma arrefecida, mas assim, o Bragantino consegue marcar melhor o Flamengo. E aí termina o primeiro tempo. Segundo tempo, logo no início, sai o Plata, entra o Bruno Henrique, aí a primeira mudança que é essencial para o Flamengo, inclusive no segundo tempo. E aí o primeiro gol sai os 5. Uma jogada, Flamengo marcando pressão na saída do Bragantino. O Bragantino, como sai normalmente pelo chão, tenta sair, erra.
o Jorginho antecipe de primeira a Arrascaeta. A Arrascaeta recebe essa bola já em progressão, dá um corte, assim, desconcertante no zagueiro, cai, sai, passa voando e bate de canhota no cantinho sem nenhuma chance pro Cleiton. Um golaço, golaço, aço, aço. E o Arrascaeta fazendo um partidaço, tá? Também merecidíssimo gol. Que ano do gringo. O Flamengo, se ganhar o brasileiro, ele sem dúvida nenhuma é o craque do campeonato, que tá jogando uma barbaridade o Arrascaeta. Mais um gol e mais um jogo, né? E vinha sendo o maestro desse time aí, juntamente com o Jorginho e com o Everton Araújo ali fazendo a marcação e tudo mais. 1-0 Flamengo. Aos 10, sai o Carrascal, que realmente não fez uma partida. Achei muito errático, assim. Segundo ou terceiro jogo que ele já não joga, aquele futebol que estava jogando, principalmente no Libertadores, entra o Luiz Araújo. E aí, aos 15, Cebolinha, que fazia também um partidaço. Aliás, outro partidaço, né? Assim, outro que jogou um partidaço, Cebolinha. Recebe do lado esquerdo, balança na frente do zagueiro, do lateral, enfim, passa. O zagueiro vem para marcar, ele faz aquela cortada para cá e chuta, cruza, bate na mão do jogador do Bragantino, pênalti, sem nenhuma discussão. Ele até demorou para bater. Mas, aos 18, Jorginho com maestria, né? Bate à direita no contrapé de Cleiton, 2-0. E o Flamengo jogando uma barbaridade de novo. Assim, uma partida muito boa do Flamengo, tá? Muito boa já aqui. Falando aqui aos 2-0, aos 18. Uma partida muito sólida defensivamente do Flamengo, tá? Até o momento. O Bragantino não deu um chute, tá? Pra você ter uma ideia. E aí, assim, tem muito dos volantes, eu vou falar sobre isso também. Aos 27, aí sim, o terceiro gol do Flamengo. Uma jogada do Arrascaeta, cara, um passe pornográfico pro Bruno Henrique. E o Bruno Henrique, sendo decisivo como sempre, ele deixa a bola passar, o zagueiro dá um mole, ele entra, bate cruzado, sem nenhuma chance pro Cleiton, 3-0. O Flamengo destrói o Bragantino, que vinha bem na competição até o momento. Bem, que eu digo, em franca recuperação. De 3 jogos de vitória, inclusive jogos difíceis. Perdão. E o Flamengo não tomou conhecimento. E aí o Flamengo faz, logo depois do terceiro gol, mais uma substituição. Sai o Everton Cebolinha, que fez um partidaço entre o Lino. E depois, novamente, o Flamengo. Aí tem uma coisa engraçada que eu vou até falar aqui. Ia sair a Arrascaeta e o Jorginho juntos, mas eu não sei o que aconteceu, que o quarto árbitro não viu que era para sair os dois. Então saiu só o Arrascaeta, entrou o Wallace, o Jorginho que sairia não saiu, o De La Cruz ficou esperando. E aí só sai quase 2, 3 minutos depois, assim, coisa de maluco. Mas sai, entra De La Cruz e o Wallace, e aí não entra. Não entra, porque seria a última janela de substituição. Não, o De La Cruz não entra. O Jorginho fica no campo até o final. E aí o De La Cruz fica. É isso mesmo, o De La Cruz fica esperando. É uma coisa de maluco, assim, mas enfim, a arbitragem brasileira é uma piada. Mas uma belíssima vitória do Flamengo. O Flamengo mostra porque quer ganhar o brasileiro. E aí, aquela oscilada que o pessoal tava falando. E aí foi que eu falei no Falsa Prosa, no tipo Falsa Prosa que eu fiz com o meu querido Falseta. Quando voltasse a cavalaria, os titulares, o time ia render e mostrou isso. Sabe, para mim, esse time tá muito perto do time que vai jogar a final do Libertadores no sábado que vem, tá? Hoje, o Cebolinha, pelo menos em 2 jogos, já tá em franca ascensão. E ontem fez uma partidaça contra um time difícil, um time muito físico. E ele não teve erro, partiu para dentro, que é a grande dificuldade. Assim, acho que assim, tanto o Cebolinha quanto o Lino tem uma questão que é do drible. Então, assim, se o cara não tá com muita confiança, dificilmente ele vai conseguir fazer o drible e tudo mais. E ontem, meu irmão, o Cebolinha acertou praticamente tudo. Driblando, o X1 dele é absurdo. E eu acho que esse é o time ou muito perto desse time aí, é o que vai jogar a final, iniciar a final, saindo o Plata, entrando o Bruno Henrique, tá? Dos 11 iniciais. E aí, cara, o jogo absurdo de 3 jogadores para mim. Acho que o time inteiro foi muito firme, mas 3 jogadores para mim arrebentaram com o jogo: Arrascaeta, Jorginho e principalmente Everton Araújo. Para mim, os 3 melhores, assim, se você botar 3 melhores em campo,
Tal, talvez, vou ser polêmico aqui, talvez o Everton hoje um pouquinho melhor do que os outros dois. Então dá para dizer que o Everton hoje seria melhor em campo. Mas uma partida muito firme do Flamengo, mas não só isso, é óbvio. Tem esses três, tem o Cebolinha, também jogou um partidaço. Mas principalmente entender que o Flamengo teve um volume, uma consistência defensiva que não vinha tendo nos outros jogos. Por conta dessa questão toda. O Danilo fez uma partida muito boa, mas principalmente a consistência dos volantes. E aí eu tô falando, Everton Araújo, desculpa essa barulheira, vou até parar um pouquinho, desculpa, beleza. Everton Araújo, pô, monstro na marcação, então não passou nada praticamente. O Jorginho também ajudando bastante, mas principalmente Cebolinha do lado esquerdo, né? É, e, cara, e depois com o Luiz Araújo também baixando do lado direito, mas ainda assim, é uma partida muito boa defensivamente. E um time que. E o Bragantino é um time que, como eu falei aqui, vinha de 3 vitórias nos últimos jogos, é um time muito físico, então demanda muito desses jogadores. Eles saíram muito bem. Tá? A gente tava falando, esgotamento físico, esgotamento mental, cara, não mostrou. Então tem a ver com os titulares. Se os titulares entrarem em campo e jogarem, o Flamengo vai jogar um jogo no nível muito alto, como jogou ontem contra o Bragantino, beleza? Vamos fazer aqui as notas e depois a gente vai olhar aqui a tabela. Vamos lá. Pô, cara, Rossi assistiu o jogo, né? Assistiu o jogo. Não chegou nenhuma bola assim, um chute, enfim, queima-roupa, coisa parecida. O Bragantino praticamente não conseguiu atacar. Então o Flamengo, Rossi, um espectador da partida. Vou dar aí 7. Varela, foi bem, acho que foi bem em alguns lances, principalmente no primeiro tempo, mas depois subiu bem menos, assim. Jogou quase como um zagueiro ali, um meia pelo lado direito. Foi bem pouco à frente no segundo tempo. Primeiro tempo até foi mais, mas vai ganhar 7,5. Para mim é titular, desculpa, eu gosto do Royal, mas para mim o Varela é titular hoje e tem que ser titular na final. Danilo, partida muito segura, como sempre, né, cara? Que baita jogador que é. Ajuda na construção, ajuda na marcação, enfim. Partidaça do Danilo, junto do Léo também. Então, 8 para os dois, 8 para o Danilo, 8 para o Léo Pereira, que vem sendo aquele jogador do ano do Flamengo, erra muito pouco, sempre com nota 8, assim, 8, 8,5, sabe? O Léo. O Alexandre, cara, assim, a disparidade dele pro restante dos laterais, aí, cara, eu gosto muito do Vinha, mas eu acho que o Felipe era maluco e ele bota o Ayrton Lucas, que talvez tenha mais força física e o peso que tem do lado esquerdo ali. Mas o Alexandre tá muito na frente dos dois. E ontem fez uma partida muito segura, é um cara muito seguro. Assim, ajuda muito defensivamente, ajuda muito na saída de bola. O cara é seguro demais. Para mim, 8. Everton Araújo, para mim, partida da vida até agora dele. Melhor partida. Assim, lembra muito o Everton Araújo dos últimos jogos da Copa do Brasil do ano passado, que, pô, ganhou a titularidade e não saiu mais. Impressionante, cara. Como ajudou marcando pra caramba, porra, acertou todos os passes, não errou nada, ganhou todos os duelos, assim, absurdo. Pra mim, 9. Cara, aí vamos lá. Aí o Jorginho, pra mim, também jogou demais. Cara, ele é. E aí eu acho que tem muito do jogo do Everton Araújo estar jogando com o Jorginho. Ele potencializa essa rapaziada toda. Se você olhar os passes do Jorginho no jogo, principalmente metidas de bola, as pifadas, é absurdo, cara. Absurdo. O primeiro gol, a antecipação dele, o passe de primeira, é coisa de gênio, cara. Entendeu? Então também vai ganhar 9. Então tô botando 2 aqui com 9, tá? Vou botar o terceiro, que é o Arrascaeta, partidaça, cara. Que ano do gringo, cara. Que ano do camisa 10 da Gávea, que, cara, botou a camisa 10, parece que baixou o Zico no homem, meu irmão. O cara tá marcando gol direto, tá dando passe, tá fazendo diabo. Coisa linda de ver, Arrascaeta. Esperamos que você arrebente na final também, né? Como foi 19 naquele passe, e se Deus quiser, dessa vez fazendo gol. Porque o que tá jogando o gringo é brincadeira e também vai ganhar 9. Cara, o Carrascal, de novo, acho que foi abaixo do que a gente vinha esperando dele. Acho que é segundo ou terceiro jogo assim abaixo, né? Não é aquele cara que vinha arrebentando com os jogos, principalmente quando ele entra em alguns jogos, jogo contra o Corinthians, por exemplo, lá na Neoquímica Arena, nos jogos da Libertadores, principalmente contra o Racing aqui, e depois lá também.
Mas eu achei um pouco abaixo, vou dar 6,5. Cebolinha, pra mim, partidaça, cara. Pô, muito bom ver o Cebolinha voltando. E é muito bom a gente ver um jogador que faz a mesma função do Lino estando bem nesse momento, porque o Lino tá naquela oscilação ainda. Eu acho que tem muito a ver com o físico e ele vai render ano que vem, como eu acho que vai render o Saul também. Jorginho é exceção, mas como eu acho que essa galera que chegou no meio do ano vai render mais ano que vem. Principalmente para questão física, né? O Lino vem do Mundial sem descansar, direto para casa, sai jogando. Saul, não, o Saul vinha parado, então assim também tem a questão física. E eu acho que o pré-temporada esses caras vão voar. Mas assim, é muito bom ver o Cebolinha nesse momento do ano, nesse momento da temporada, que o Flamengo vai jogar os jogos mais pesados, né? Que vão valer título. Por exemplo, o Flamengo na terça-feira, se vencer e o Palmeiras perder, o Palmeiras joga contra o Grêmio, se eu não me engano, o time também provavelmente todo reserva da arena do Grêmio. Se perde, o Flamengo ganha, acabou o campeonato. Então, assim, tem a possibilidade. Se bem que eu acho também que o Felipe vai botar reserva, já disse na coletiva que se vale, de repente, conseguir o título logo, ele não vai pensar duas vezes em botar o time titular. Eu não acredito, tá? Mas, enfim. Mas é muito bom vê-lo nesse nível agora. Cara, o Plata eu achei que jogou nada, e aí talvez o pior em campo, mas assim, cara, eu não vou nem entrar no detalhe de saindo de noite, então eu sei que ele caiu muito de rendimento, cara. Não sei se foi por conta da expulsão lá contra o Racing, cabeça do cara meio que deu uma, né, deu uma despirocada. Sei que, pô, entrou muito mal, tanto que sai no segundo tempo e o Bruno Henrique, que, pô, já arrebentou, já meteu o gol, já ajudou, marcou, fez o diabo, o Brunão. Então, pô, vou dar aqui, pô, dar nota 6 aqui pro Plata, talvez a pior nota do jogo, e assim, e da galera que entrou, como eu falei, é difícil dar nota, mas, pô, você pega o Bruno Henrique, jogou meio tempo, e o Plata jogou meio tempo, então dá pra dar nota pro Bruno Henrique, vou dar nota 8,5 Bruno Henrique, pelo gol, principalmente, como ele ajudou muito, jogou meio tempo. Carlos Araújo, que entrou, acho que não deu, assim, entrou aos 10, pô, jogou aí quase 40 minutos, né? Mas achei que tá ainda abaixo, como tá indo dos outros jogos, então não vou dar nota. Samuel Lino, cara, não deu tempo, entrou com 28, não fala muito. O Wallace e De La Cruz também não tem muito o que se falar. De La Cruz acho que nem jogou, né? Nem entrou. Enfim, mas, cara, fica a menção honrosa aí ao Bruno Henrique, né? Dá 8,5 para ele aqui pelo gol, entrou bem demais. E é isso. Flamengo agora tá com. Vamos pegar aqui a tabela. A tabela. Vamos ver aqui a tabela. Vamos ver como é que tá isso. Espera aí que eu vou tirar aqui. Pronto. Deixa eu ver se, às vezes eu consigo ficar. A tabela fica mal aqui, ó. Olha aí. Então, cara, Flamengo 74, abre 4 pontos do Palmeiras. Palmeiras que empata a segunda seguida e perdeu o jogo. Na verdade, é a terceira, né? Porque o jogo era. Não sei se era da frente ou de trás, enfim. Eu sei que Palmeiras perdeu a chance aí de encostar de novo, né? Tinha perdido outra vez com empate contra o Vitória e empate contra o Fluminense hoje. O Flamengo abre 4 pontos. E aí, qual é o cenário? O cenário faltam 3 jogos, se não me engano, 2 jogos. Deixa eu dar uma olhada aqui no GE e a gente bota aqui. Vamos ver aqui os jogos que faltam. Mas assim, basicamente, fazendo a conta de padeiros, o Flamengo vencer e o Palmeiras perder, acabou o campeonato na terça-feira. Tá? Acabou o campeonato. É isso. Tá? Na 36ª rodada, o Flamengo pegou o Atlético e o Palmeiras pega o Grêmio fora. O Flamengo fora, dia 25, né, na terça, e o Grêmio fora, Palmeiras pega o Grêmio fora. Ou seja, se o Flamengo. Deixa eu mostrar minha tela aqui, que eu tô falando aqui, eu não tô mostrando a tela, né? Deixa eu mostrar a tela aqui. Deixa eu retirar aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar a tela aqui, compartilhar tela. Vamos ver aqui se dá para ver aqui. Vocês conseguem ver? Então vamos lá, ó. Atlético Mineiro e Flamengo, 23, 21 e 30, 25, 20, 21 e 30, Arena do Grêmio. Palmeiras e Grêmio, também é 21 e 30. Aí aqui, amigos, eu acredito que o Flamengo joga com o time reserva e o Palmeiras joga com o time reserva. O Felipe falou ontem na coletiva que não, que de repente não, dá para ganhar, se der para ganhar a gente vai. E aí o que acontece? O Flamengo vai a 77. Se o Palmeiras perder, que continua com 70, e aqui só dá para fazer 6 pontos, e tchau, obrigado. Beleza? É isso, por isso. Simples assim, né?
Se empatar, se o Palmeiras empatar e o Flamengo ganhar, o Flamengo vai 77, o Palmeiras vai 71, 6 pontos. Também aí vai aquela coisa. Se o Flamengo as duas últimas e o Palmeiras ganhar, o Flamengo vai seguir com o mesmo número de vitórias? Não, deixa eu ver. Aí vai aqui a 23 contra 21, né? Porque empatou. E aí teria que ganhar 2, faria 23 também. Só que o Flamengo tem mais gols pró, não é isso? Saldo de gols, enfim. O Flamengo ganharia, ou seja, se empatar também, muito possivelmente, Flamengo, se o Palmeiras empata e o Flamengo ganha, praticamente também é campeão. Então, cara, é isso. É isso. Flamengo com a mão na taça e vai grandão para Lima, que vai ser uma guerra de fato. Não pense que o Palmeiras está abaixo, que vai ser moleza. Não vai. Não vai. Como também o jogo contra o Atlético não vai ser moleza. O Atlético perdeu ontem lá nos pênaltis, a Sul-Americana, vem mordido. Só que o Felipe vai fazer lá aquele esquemão para pegar os homens lá, e a gente nunca perdeu lá, e etc, etc. Vamos com tudo. Beleza? É isso. Minha coluna de jogada 10 é essa. Até a próxima coluna na terça-feira, se Deus quiser, com o título brasileiro. Beleza, gente? Obrigado. Espero que tenham gostado. Jogada 10. Tchau.